Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui de novo para compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido da Palavra de Deus. Espero que vocês estejam todos bem, espero que as famílias de vocês também estejam bem, espero que Deus esteja cuidando de vocês e que vocês estejam se dispondo a ouvir a voz dele diariamente. Bem, eu queria compartilhar com vocês um pedacinho, um fragmento da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios, a partir do capítulo 1, né? O capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 10. A palavra de Deus ela diz o seguinte: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de prudência, para se receber instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras do sábio e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Bem, é só um fragmento aqui do primeiro capítulo do livro de Provérbios, né, um livro que foi escrito pelo rei Salomão, um homem considerado pela própria palavra de Deus como o homem mais sábio que pisou nessa terra, depois de Jesus Cristo, óbvio. E esse livro ele é repleto de vários ensinamentos, de várias mensagens, de várias sugestões de como proceder aqui na Terra em várias áreas da nossa vida, né? E ele começa, e assim, nessa parte que eu separei aqui para falar com vocês, tratando de um tema muito importante, né? Ele começa aqui nos primeiros versículos falando de uma palavrinha que ela se repete 2 vezes no texto que eu li, que é a palavra prudência, né? Ela é utilizada aqui no verso 2 e no verso 4. E eu estive meditando a respeito dessa palavra e vi o quanto ela tem sido, ela tem faltado em nossas vidas, ela tem faltado nos nossos dias, né? Nós vemos dias onde é mais fácil tomar uma decisão intempestiva e depois arcar com as consequências do que agir de forma prudente. E isso é totalmente contrário ao que a palavra nos ensina, não apenas nesse texto, mas em outras partes da palavra do Senhor. E eu trouxe aqui a definição de prudência, para a gente pensar hoje um pouquinho a respeito disso, né? Prudência é a virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. É a cautela, a precaução, a calma, a ponderação, a sensatez, a paciência ao tratar de um assunto delicado ou difícil. Eu gostaria que você pensasse a respeito do que eu acabei de ler agora, nos assuntos difíceis que você tem tido que lidar. Porque, obviamente, todos nós temos assuntos difíceis para lidar diariamente. Você tem agido com prudência? Você tem agido com paciência? Você tem agido com precaução, com calma? Ou você tem agido de forma intempestiva, de forma visceral e, às vezes, trazendo mais danos ainda para a sua vida ou para a situação em si? Tem sobrado prudência na sua vida ou tem faltado prudência na sua vida? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que você fizesse. É muito difícil, às vezes, agir com prudência. Às vezes é muito difícil respirar fundo, engolir, pensar um pouco e dar tempo ao tempo para que as coisas se ajeitem e tentar encontrar e ouvir de Deus qual é o melhor caminho. É muito difícil, às vezes, a gente tem muita vontade de agir, né? O ser humano, a queda do ser humano, ela se inicia por uma vontade de assumir o controle, né? E às vezes a gente, no ímpeto de assumir o controle e resolver as coisas, a gente age, muitas vezes, de forma muito imprudente, né? E isso traz muitos danos para a nossa vida, para a nossa família e para a obra do Senhor, consequentemente. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é a respeito disso, de buscar se tornar uma pessoa cada vez mais prudente, uma pessoa que busca fazer as coisas de forma mais calma, mais ponderada, né? E no começo do texto, como eu disse, essa palavra ela surge 2 vezes aqui, isso me chamou bastante atenção. Continuando aqui de forma bem rápida, o verso 7
desse texto que eu li, ele fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou o princípio da sabedoria. Então, se você tem dificuldades para ser uma pessoa prudente, para agir da forma que eu mencionei antes, você tem que buscar no Senhor, ou no temor do Senhor, né, o conhecimento e a sabedoria necessária para se tornar uma pessoa prudente. Ele vai te ajudar, ele tem condições de te ajudar a isso. Às vezes nos falta temer ao Senhor e por isso tomamos decisões imprudentes diariamente, achando que vamos resolver tudo do nosso jeito, de forma imprudente. Então é aí que começa, né, o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Então nós devemos temê-lo e saber que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele está aqui vendo tudo que está acontecendo e que um dia as nossas atitudes, as nossas consequências, as consequências das atitudes, as nossas obras, elas serão julgadas, né? Nós passaremos pelo tribunal de Cristo e as nossas obras serão julgadas. E ter isso em mente, né? Esse temor que a palavra de Deus diz, ele traz mais responsabilidade a nós quando tivermos que tomar alguma decisão ou tomar alguma posição aqui, para que nós possamos agir de forma prudente. O texto também diz que nós devemos ouvir a instrução dos nossos pais e não deixar o ensinamento das nossas mães. Interessante o jogo de palavras, né? A instrução do pai e o ensinamento da mãe, né? Parece que, né, na minha interpretação aqui, a instrução do pai ela é mais objetiva e direta. Faça isso, não faça aquilo, vá aqui, não vá ali. Uma coisa mais instrutiva, né? Uma coisa mais, olha, é assim, é assado. A mãe já trabalha com ensinamento, trabalha com conceito, com propósito, com entendimento do porquê que as coisas têm que ser daquele jeito. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo na relação familiar, né? O pai fala, pra fazer assim, ponto. Depois a mãe vem e fala, olha, seu pai tá falando isso porque ele se preocupa com você, porque ele quer o seu bem, porque tem isso e isso aqui de perigo, porque ele já passou por isso na vida, então ele tem um porquê de estar querendo fazer daquela forma. Aqui é interessante ver como os dois papéis são complementares, né? E os dois papéis trabalham muito no sentido de nos tornar pessoas melhores, pessoas mais próximas do que Deus quer, como Deus trabalha de forma muito perfeita em nossas vidas, né? O pai trabalha instruindo e a mãe trabalha ensinando. Interessante, né? Às vezes a gente acha que são palavras que são sinônimos, mas eles têm uma certa diferença aí, né, entre uma instrução e um ensinamento, né, é um pouco diferente. O ensinamento é mais amplo, é mais conceitual, dá as razões do porquê, né, a instrução às vezes é mais objetiva, mais direta, né. Eu fico encantado quando vejo situações como essa na palavra de Deus e como nós devemos prestar atenção na instrução, né, do pai e no ensinamento da mãe, para que nós possamos ser realmente pessoas que ouvem essa instrução e que se dão realmente bem aqui, que conseguem bons resultados, que conseguem agradar ao Senhor aqui através disso, né? Óbvio que essas instruções a gente tem que estar pautadas na palavra de Deus, né? Tem que ser instruções que se encontram embasamento na palavra de Deus. E por último, para encerrar, o verso 10, ele fala: se pecadores tentam te atrair com agrados, não aceites. E eu fiquei meditando um pouco a respeito desse tema porque ele não fala pra gente julgar se o agrado é positivo ou se o agrado é ruim, né? Ele fala, ó, se pecadores te atraírem com agrados, veja bem a palavra atrair aí, não aceites, né? Então ele nos leva a meditar a respeito da importância de saber o que tem te atraído ou quem tem te atraído, né? Quem são as pessoas? Com quem são as pessoas que mais te atraem? Que pessoas são essas? Qual o histórico dessas pessoas? Né? Que tipo de pensamento permeia a mente dessas pessoas? Que tipo de atitude essas pessoas têm? Né? Com quem você tem se associado? Né? Essas pessoas elas estão te conduzindo para o caminho reto, um caminho de salvação, um caminho de vida? Ou são pessoas que têm um histórico que não condiz com um caminho bom? A gente costuma brincar em finanças aqui, lendo, estudando tudo e ver muito falar a respeito do cara que quer ensinar a pessoa a ficar rica, mas que está devendo mais que todo mundo. Não faz sentido pedir um conselho financeiro para uma pessoa que não tem a vida financeira organizada, concorda? Isso vale para qualquer área da vida da gente, né? E tem que tomar muito cuidado com o que tem nos atraído, né? Então eu termino essa palavra te dizendo e te pedindo para meditar nesse dia. Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são os temas que mais têm te atraído? E que você coloque, apresente isso a Deus e saiba e ouça dele se são temas que realmente importam para a sua vida eterna, que são temas que realmente estão te edificando e que estão te ajudando a construir um caminho que agrada ao Senhor.
né? Eu acho que isso é muito importante, saber que temas são esses que têm te atraído e que pessoas são essas que têm te atraído. Se as pessoas realmente estão te conduzindo para um caminho de vida ou para um caminho de morte. Né? Tem né, os meios, as pessoas escrevem, falam, né, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Então acho que a pessoa que a gente mais tem que relacionar é com Deus, né, em primeiro lugar. Aí as outras 4, quem são? Né? Que pessoas são essas? Como é que elas têm influenciado nossas vidas? Então, que Deus te abençoe, que essa palavra seja uma palavra de vida e que essa palavra possa te ajudar a estar cada vez mais próximo do Senhor. Um forte abraço e um ótimo dia.